Olá, alunos da Rede Municipal de Brejo da Madre de Deus. Para quem ainda não me conhece, estou de volta aqui. Sou o professor Romenick Stephen, da disciplina de História. E nesse período de quarentena venho indicar assuntos, esse vídeo de forma específica para o nono ano. Aqui eu mando um forte abraço a todos os meus alunos do nono ano, em especial da Escola Municipal São Domingos, né? Tema de hoje, Primeira Guerra Mundial. É necessário apontar para vocês que são dicas de pesquisas de história. Peço a vocês encarecidamente que pesquise cada tópico que eu citar aqui, pois vai contribuir nesse período de quarentena para que vocês fiquem por dentro do assunto. Quando voltarmos, nos aprofundaremos ainda mais sobre o mesmo. O tema, Primeira Grande Guerra Mundial, esse tem um recorte histórico de 1914 a 1918, foi o período em que a guerra se desenrolou, mas para a história é necessário entender os acontecimentos que levaram até chegar à Primeira Guerra Mundial. Para isso, é necessário entender principalmente o que ocorria na Europa e no mundo no século XIX. Por exemplo, dei uma pesquisada na Segunda Revolução Industrial e entenda a construção dos parques industriais da Europa e fora da Europa, principalmente a Alemanha, que começa a rivalizar com a Inglaterra, pioneira da primeira Revolução Industrial. E fora da Europa nós vamos ter aí a atuação do Japão com o seu parque industrial lá na Ásia e os Estados Unidos aqui na América, né? Vamos ter aí uma superprodução, principalmente das nações europeias, sem mercado consumidor, que vai gerar uma crise no sistema capitalista. Dei uma pesquisada nisso aí. Outro ponto a ser pesquisado, em consequência dessa superprodução, é necessário observarem e estudarem a corrida imperialista europeia, que vai fazer com que as nações europeias, em busca de novos mercados consumidores, acabem dominando economicamente, partilhando, podemos dizer assim, economicamente, as nações africanas e asiáticas. Tudo isso através da Conferência de Berlim, também aconselho a dar uma pesquisada. Vamos observar que tudo isso vai gerar com que a Europa se torne um barril de pólvora prestes a explodir. Prestes a explodir. Faltava detalhes para que a Europa entrasse em um conflito, né? As nações europeias entrassem em um conflito. Observando tudo isso, nós vamos acompanhar o surgimento de alianças. Duas alianças vão surgir. Alianças econômicas, militares e políticas. Vamos seguir as mesmas. Uma é a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. A outra será a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia. Estamos vendo aí a Europa, apesar de ser o período da Belle Époque, ou a Bela Época, sugiro também darem uma pesquisada sobre o mesmo período de grandes invenções, né? Exemplo do telefone, do avião e assim por diante. Mas a Europa, como falava, uma bomba presta a explodir. Faltavam detalhes. Conflitos como, por exemplo, o conflito franco-prussiano entre França e Alemanha pelo território da Alsácia e a Lorena, conquistado pela Alemanha, retirado do poderio da França, só fazia apimentar. Mas vai ser lá no leste europeu, no conflito dos Balcãs, que nós vamos ter a explosão, o início da Primeira Guerra. O Império Austro-Húngaro não queria que algumas localidades conseguissem sua independência, vamos dizer assim. A exemplo da Sérvia, da Bósnia, o Império Austro-Húngaro queria essas localidades embaixo da sua tutela. Já a Rússia dava total apoio para que essas nações tivessem sua independência. Em uma viagem à cidade de Sarajevo, na Bósnia, o príncipe herdeiro
do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, foi tentar resolver os problemas diplomáticos daquela localidade. O que é que acontece? Um grupo terrorista denominado de Mão Negra, lá da Sérvia, acaba assassinando o príncipe herdeiro Francisco Ferdinando. O estopim para a guerra, né? A bomba foi detonada. E aí o que é que vai acontecer? O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, aliada da Rússia, que declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E aí nós vamos ter várias nações declarando guerra uma à outra, principalmente a Tríplice Entente declarando guerra à Tríplice Aliança e vice-versa. Primeira Guerra Mundial iniciando. Aconselho a vocês observarem e estudarem, por exemplo, as ciências e tecnologias na Primeira Guerra, o que é que vai ser de fundamental importância para os conhecimentos científicos e tecnológicos utilizados na guerra. Segundo ponto, as estratégias da guerra de trincheira, como eram as guerras antes, quais eram as estratégias das guerras antes da Primeira Guerra Mundial e o que foi a guerra de trincheira. Outra situação, a participação do Brasil nessa guerra, de que forma foi. O que levou os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra Mundial e ser decisivo para a Tríplice Entente vencer. O que levou a Rússia a se retirar da Primeira Grande Guerra Mundial. Por que a Alemanha foi a principal culpada dessa guerra, né? Todos esses pontos aí são necessários dar uma pesquisada e quando voltarmos, principalmente para a sala de aula e em outros vídeos que podemos estar trazendo aqui, iremos detalhar cada pontinho desse. Já esquecendo, estamos em um período de pandemia, de crise do coronavírus. Esse não é a primeira crise mundial com o vírus. No período da Primeira Guerra Mundial, houve o denominado vírus espanhol, né? A gripe espanhola. Dê uma pesquisada nele. Vocês irão entender um pouquinho o que são essas pandemias e comparar com o atual. Forte abraço, um beijo a todos virtualmente nesse período, né? E em breve nos encontraremos novamente.